Hoje vamos falar da Teoria Geral da Organização Administrativa. Bem, tal como a designação é teoria, mas a Teoria Geral da Organização Administrativa em direito administrativo tem uma aplicabilidade prática, ou no funcionamento da administração pública tem uma aplicabilidade prática, porque, tal como veremos mais adiante, é graças ao conhecimento que os órgãos devem ter da Teoria Geral da Organização Administrativa que estes poderão desempenhar devidamente, tal como manda a lei, o exercício ou desempenho das suas funções. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, podemos entender por Teoria Geral da Organização Administrativa o modo de estruturação concreta que a lei dá em cada época à administração pública de um determinado país. Ou seja, o modo de ser, o funcionamento, a estrutura da organização ou a estrutura e funcionamento da administração pública devem estar estritamente, milimetricamente definidos na lei ou devem se basear na lei. Bem, e para falar da teoria ou falar da Teoria Geral da Organização Administrativa, importa fazer menção a dois elementos fundamentais, a dois elementos principais. Elementos esses que, em primeiro lugar, temos os princípios basilares ou os princípios fundamentais sobre os quais se baseiam toda a ação, toda a atividade administrativa. E, em segundo lugar, temos os elementos dessa organização, ou seja, os elementos da organização administrativa. Neste vídeo, no vídeo de hoje, vamos simplesmente falar dos princípios fundamentais ou dos princípios basilares, princípios que servem de fundamento de toda a ação da atividade administrativa. Bem, os elementos da organização administrativa deixaremos para outro vídeo, vamos falar mais à frente. Bem, e falar dos primeiros elementos, ou do primeiro elemento, nesse caso estamos a falar dos princípios da organização administrativa. Temos em primeiro lugar o princípio da prevalência e prossecução do interesse público. Atenção, estes princípios encontram-se dispersos tipificados na Constituição e também encontram-se em leis ou numa lei com um grau inferior à Constituição. Como sabem, a Constituição é a lei suprema, é a lei magna de um determinado Estado. Então, as demais leis encontram-se hierarquicamente abaixo da Constituição. Então, temos em primeiro lugar o princípio da prossecução do interesse público. O princípio da prossecução do interesse público preconiza que a administração pública cabe simplesmente prosseguir os interesses da coletividade, ou seja, atender às necessidades do povo, às necessidades da coletividade, tal como nos preconiza o artigo 4º do Decreto-Lei 16A/95, de 15 de dezembro. Este decreto tipifica, ou neste decreto está escrito, artigo 4º, deixa-me lá voltar para o artigo 4º. O artigo 4º tem como epígrafe princípio da prossecução do interesse público. Número único diz: aos órgãos administrativos cabe prosseguir os interesses públicos no respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos. Então está aqui o fundamento legal do princípio da prossecução do interesse público, é o primeiro princípio. E em segundo lugar vamos encontrar o princípio da participação dos particulares na administração pública. Ou seja, qual é o entendimento que devemos tirar deste artigo, ou deste princípio? O entendimento que devemos tirar deste princípio é o seguinte, que os particulares ou os indivíduos não devem simplesmente participar na administração pública quando vão escolher os seus representantes, dito de outro modo, quando há eleições. Ou seja, os particulares devem manifestar junto das administrações locais, das administrações provinciais ou municipais, devem manifestar as suas inquietações de modo a que a administração pública
deva responder essas inquietações. E este princípio encontra-se tipificado no artigo 8º do Decreto-Lei 16/95, de 15 de dezembro, que tem como epígrafe princípio da participação. Aos órgãos da administração pública cabe assegurar a participação dos particulares. Mas atenção, para além deste princípio, para além deste artigo, temos o artigo 7º, que penso que é o que mais se aplica ao princípio da participação dos particulares na administração pública. E a epígrafe do artigo 7º do mesmo decreto tem como epígrafe o princípio da colaboração da administração com os particulares. Diz: no desempenho das suas funções, os órgãos da administração pública devem atuar com estreita colaboração com os particulares, cabendo-lhes, nomeadamente, a linha A, prestar informações e esclarecimentos, e a linha B, receber sugestões e informações. Bem, este é o princípio da prossecução, é o princípio da participação dos particulares na administração pública, fundamento legal, artigo 7º do Decreto-Lei 16/95, de 15 de dezembro. E se quisermos reforçar, podemos avançar também para o artigo 8º, que é o princípio da participação. Bem, mas para este princípio aplica-se mesmo o artigo 7º. E depois temos o princípio da legalidade quanto às competências e atribuições. Bem, para falar deste princípio, se calhar deveríamos, em primeiro lugar, estabelecer a linha divisória ou alguma diferença, ou a diferença entre competências e atribuições. Bem, por competência entende-se o conjunto de poderes funcionais que a lei atribui a um determinado órgão ou aos vários órgãos que compõem as pessoas coletivas de direito público. Isso aqui é que é competência. E o que é que vai ser a atribuição? A atribuição vai ser a finalidade, vai ser o fim para o qual a pessoa coletiva de direito público existe. Ou seja, se a pessoa coletiva de direito público existe para atender os interesses ou as necessidades das comunidades, as necessidades da população, então essa é a atribuição da pessoa coletiva pública. Bem, dito deste modo, acho que já temos mais ou menos uma ideia do que é que preconiza o princípio da legalidade quanto às competências e atribuições. Ou seja, toda atividade administrativa, a atividade dos órgãos da administração pública deve estar sempre baseada na lei. Por isso é que é princípio da legalidade quanto às competências e atribuições. Significa que tudo aquilo que os órgãos da administração pública vão fazer devem estar tipificados na lei. E o princípio da legalidade encontra-se no artigo 3º do Decreto-Lei 16/95, de 15 de dezembro. Bem, para estes princípios, para além da Constituição, acho que esse decreto é a Bíblia dos princípios basilares da ação administrativa. E este artigo diz: na sua atuação, os órgãos da administração pública devem observar estritamente a lei e o direito nos limites com os fins para que lhe forem conferidos poderes. Bem, este aqui é simplesmente o princípio da legalidade. E nós aqui estamos a falar do princípio da legalidade quanto às atribuições e competências. Significa que as competências dos órgãos que compõem as pessoas coletivas de direito público e a atribuição, as atribuições das pessoas coletivas ou para as quais as pessoas coletivas de direito público existem, devem estar estritamente tipificados na lei, certo? Depois do princípio da legalidade quanto às competências e atribuições, vamos ter o princípio da colegialidade. Princípio da colegialidade significa que, para além de órgãos singulares, estamos a falar do Presidente da República, que não divide o seu poder com ninguém, ou seja, é Presidente da República, é só ele, não divide o seu poder com ninguém. Por isso é que é órgão singular. Bem, para além de órgãos singulares, temos também órgãos colegiais.
como por exemplo o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros que, bem, é um órgão auxiliar do Presidente da República e que dividem o seu poder entre eles, as suas competências entre eles. Bem, quanto a este princípio não tem muito o que se dizer, talvez eu faria menção ao artigo, nesse caso vamos já recorrer da Constituição, dessa vez é na Constituição, ao artigo 134º, ou seja, artigo 134. Bem, tem como epígrafe Conselho de Ministros. É composto por 5 números, mas vamos ler apenas o número 1, que diz: o Conselho de Ministros é um órgão auxiliar do Presidente da República na formulação e execução da política geral do país e da administração pública. Atenção, é mais ou menos isso. Então, depois temos o princípio da direção individual e da responsabilidade pessoal. Atenção, princípio da direção individual e da responsabilidade pessoal. Bem, este princípio refere-se aos órgãos singulares. Ou seja, significa que os titulares dos órgãos das pessoas coletivas públicas, ou os respectivos titulares dos órgãos das pessoas coletivas públicas, são responsabilizados de forma individual pelo sucesso ou insucesso das suas camadas. Atenção, são responsabilizados de forma individual pelo sucesso ou insucesso das suas camadas. O entendimento deste princípio encontra-se no artigo 75º da Constituição da República de Angola, número 2. Ou seja, artigo 75, número 2 da Constituição da República de Angola. Tem como epígrafe responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas. Pulamos o número 1 e vamos para o número 2. Os autores dessas ações ou omissões são criminal e disciplinarmente responsáveis nos termos da lei. Então, está aqui, por isso é que é o princípio da direção individual e da responsabilidade pessoal. Significa que quando um órgão for praticar um determinado ato administrativo e este ato administrativo tiver, por exemplo, eivado de ilegalidades, então este órgão responde disciplinarmente e criminalmente por tal ação. E depois temos o princípio da desconcentração. Atenção que a desconcentração tem a ver com a organização interna de uma determinada pessoa coletiva pública. E este princípio se configura na repartição de poderes e competências. Atenção, princípio da desconcentração. Princípio da desconcentração. Na estrutura das pessoas coletivas públicas, ou seja, este princípio da desconcentração preconiza que na estrutura das pessoas coletivas de direito público deve haver uma repartição quanto às competências dos órgãos que compõem essa pessoa coletiva de direito público. Ou seja, o poder decisório, o poder de decisão, não deve se confinar única e exclusivamente à entidade superior ou ao superior hierárquico daquela pessoa coletiva de direito público. Antes, deve haver uma repartição de poderes entre o superior hierárquico e os demais órgãos ou os subalternos. Atenção que estes subalternos, embora tenham por lei o poder de decidir em determinadas matérias, ainda assim eles ficam sujeitos ao poder de direção do superior hierárquico. Atenção, fundamento disto, Constituição da República de Angola. Recorremos em primeiro lugar ao artigo 8º, que tem como epígrafe Estado Unitário. A República de Angola é um Estado unitário que respeita na sua organização os princípios da autonomia dos órgãos do poder local e da desconcentração. Atenção, era apenas desta parte que precisávamos para fundamentar o princípio da desconcentração. Atenção, está que respeita na sua organização
os órgãos do poder local e da desconcentração. Para reforçar, poderíamos pular na mesma lei para o artigo 199º, ou seja, artigo 199. O artigo 199 tem como epígrafe estrutura da administração pública. E o número 1 diz: a administração pública é estruturada com base nos princípios da simplificação administrativa, da aproximação dos serviços às populações e da desconcentração, atenção, está aqui, e da desconcentração e descentralização administrativas. Então, depois pulamos para o princípio da descentralização. O princípio da descentralização, diferente do princípio da desconcentração, tem a ver com a repartição de fins e atribuições, fins ou atribuições, ou seja, enquanto o princípio da desconcentração tem a ver com a organização interna de uma determinada pessoa coletiva de direito público, ou seja, a repartição de competências, o princípio da descentralização tem a ver com a repartição de atribuições ou repartição de fins. E este princípio preconiza que o Estado Central não deve ser a única entidade, ou seja, o Estado enquanto pessoa coletiva de direito público, não deve ser a única entidade que incumbida de responder pelos ou de prosseguir interesses públicos. Não deve ser a única entidade incumbida de prosseguir interesses públicos. Antes devem haver, para além do Estado, outras pessoas de direito público que auxiliam o Estado na resolução desses problemas, na resolução dos problemas da população. Fundamento deste princípio, podemos também utilizar o artigo 8º, que já foi por nós lido, o artigo 8º da Constituição da República de Angola. Bem, existem outros princípios para além dos constitucionais, para além dos que foram aqui mencionados. O Decreto-Lei 16A/95 de 15 de dezembro nos traz outros princípios, como é o caso, por exemplo, do artigo 5º, que traz o princípio da proporcionalidade. Temos o princípio da decisão, é o artigo 9º. Temos o princípio do acesso à justiça, é o artigo 10º. Temos o princípio da imparcialidade, o artigo 7º. Ou seja, para mais informações, do artigo 3º ao artigo 10º do Decreto-Lei 16A/95 estão tipificados alguns princípios basilares, alguns princípios fundamentais sobre os quais pelos quais as entidades administrativas devem ter sempre como base antes da sua atuação. E é tudo que tínhamos. Se vos ajudou, ajudem-me também com like e se subscrevendo no nosso canal, para que o YouTube os possa notificar sempre que forem publicadas, sempre que houverem novidades. Até a próxima. Próxima aula, atenção, pessoas coletivas de direito público, ou seja, nós falamos dos princípios da teoria geral da organização administrativa. Na próxima aula vamos falar dos princípios ou vamos falar dos elementos da organização administrativa.